e recuperar realmente a energia desse paciente, resgatar a vontade de viver, a vitalidade. Os pacientes falam, ai, Pri, hoje eu tenho alegria de viver, vontade de viver, eu tenho prazer de fazer as coisas, eu estou me sentindo realmente mais jovem, né, mais disposto, resgatou a minha jovialidade. As mitocôndrias têm a ver com envelhecimento. Como a gente está falando de envelhecimento, a ideia é essa. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. A gente quer viver, envelhecer com qualidade, ter qualidade de vida, ter autonomia. Você envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, é o melhor presente que você pode dar para o seu paciente. Ele está bem, ele está saudável para conseguir... Tinha um paciente que falava, né? Ah, doutora, o que eu quero é conseguir sentar na calçada para brincar com meu neto. Eu quero conseguir abaixar para brincar com meu neto. Então, envelhecimento não é para deixar a gente não vai ter que pensar em envelhecimento quando já estiver velho. A gente tem que começar a pensar sobre envelhecimento agora, né? A gente tem que começar a entender esses conceitos agora, para poder morrer jovem o mais tarde possível. A mitocôndria está na base do envelhecimento. Ponto. Pedacinho desse artigo, né? Talvez nenhuma estrutura esteja tão intimamente e simultaneamente ligada à energia da juventude e aos declínios dos velhos. A revelação dessas funções complexas e antagônicas das mitocôndrias transformou lentamente a forma como vemos essa organela subcelular. As mitocôndrias não podem mais ser vistas como simples fábricas bioenergéticas. Olha essas palavras, as mitocôndrias não podem mais ser vistas como simples máquinas bioenergéticas, mas sim como uma plataforma de sinalização celular, reguladora da imunidade inata e moduladora das atividades das células-tronco. E a gente achando aí, né, que era só ATP, né? Então é isso, a diferença de senilidade para senescência. Envelhecimento não significa senilidade, não significa disfunção, né? A gente pode ter qualidade no nosso envelhecimento. Então, 3 processos envolvem a mitocôndria quando a gente fala em envelhecimento: o inflamassoma, a mitofagia e a sinalização retrógrada. Ok, primeira vez que eu ouvi isso tudo, eu pensei assim, não sei nada do que se trata isso. De manhã, uma das meninas colocou, Pri, eu tô igual a você na palestra do mTOR lá, tô perdidinha. Sim, eu imagino, porque são muitas palavras novas, são muitos conceitos novos, que às vezes a gente nunca ouviu falar, mas, assim, é igual música, eu comparo com música. Você repete, você não decora a música na primeira vez que você ouve, né? Então, você ouve a música uma vez, e aí, tá, decorei a melodia. Você ouve a música uma segunda vez, decora o coro. Ouviu a terceira vez, você consegue decorar a música inteira. Quanto mais você ouve, mais você vai entendendo, assimilando, estando familiarizado com esses conceitos. Então, se você, foi o que eu falei, anota, ficou na dúvida, na época eu fui lá, segurei o mTOR, fui lá procurar o que era o mTOR, peraí, deixa eu entender esse negócio de mTOR, anota ali, vai estudando, ouçam de novo, vejam de novo, estudem de novo, cada vez que eu vou procurar um artigo novo, é mais um conceito, mais uma coisa que a gente aprende. Então, vamos entender um pouquinho desses conceitos com envelhecimento. E foi o que eu falei, assim, a gente teria que ter muito mais tempo, que só de inflamassoma tem um monte de coisa, né? Mas vamos começar pelo inflamassoma, inclusive, né? O inflamassoma envolve a nossa imunidade inata, né? O que é esse conceito? A definição de inflamassoma. São complexos proteicos de sinalização que geram formas ativas de citocina inflamatória, principalmente interleucina 1-beta e interleucina 18, em resposta ou a uma infecção ou a um estresse celular. Então, ou seja, estresse celular, dano tecidual, dano celular, ou infecção, uma resposta a algum estresse infeccioso ou alguma sinalização celular, vai formar complexos proteicos, vai gerar dano, vai formar aquelas proteínazinhas que vão ativar a produção de citocinas inflamatórias, certo? Quem está envolvido nesse inflamassoma? A ativação da procaspase 1 em caspase 1, vamos entender sobre esses assuntos.
a ativação de citocinas inflamatórias e a ativação da piroptose. A gente ouve muito falar, a gente é familiarizado com apoptose, mas a gente ouve pouco falar em piroptose. Mas piroptose é um evento onde, ao invés da célula sofrer apoptose, ela se autodestruir, a piroptose ela forma poros, onde ela tipo explode, onde aquele material ele é liberado para o exterior, né? E a gente vai ver as consequências dessa atividade, né? Quais são os estímulos para se formar um inflamassoma? Uma bactéria patogênica, como eu falei, né, uma infecção, ou produtos bacterianos, os DUMPs e os PUMPs e os LPS, as lipoproteínas, né, derivados de bactérias, né? O efluxo de potássio, cristais e as espécies reativas de oxigênio e ATP extracelular. Então, são estímulos para formar o inflamassoma. Então, são poderosos mecanismos de combate à infecção. A gente precisa deles, né? Sob controle. Mas a ativação exacerbada está relacionada ao desenvolvimento de diversas patologias, como autoimunidades, doenças neurodegenerativas, distúrbios metabólicos, transtornos neuropsiquiátricos, câncer e o envelhecimento. É a inflamação crônica de baixo grau. O conceito de inflamação crônica de baixo grau hoje está bem difundido, felizmente. A maioria de nós já ouviu falar sobre o conceito de inflamação crônica subclínica. Até os pacientes chegam hoje já falando, doutor, acho que eu estou inflamado, preciso desinflamar, desintoxicar, né? Preciso eliminar isso e isso para desinflamar. Então, isso acontece na ativação da imunidade inata. Isso tem repercussões, né? Então, o envelhecimento biológico é caracterizado por um nível de inflamação crônica de baixo grau. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Esse fenômeno crônico foi denominado envelhecimento inflamatório e é um fator de risco altamente significativo para morbidade e mortalidade em pessoas idosas. Então, é um fator de risco para mortalidade. Então, olha só a quantidade de estudos que a gente tem falando do envelhecimento e a inflamação, a inflamassoma e a regulação do envelhecimento. Então, hoje já é muito bem estabelecido aging e inflamassoma. Então, hoje já é muito bem estabelecido a relação do envelhecimento com a inflamassoma. E o que a inflamassoma tem a ver com uma mitocôndria, né? Onde que a mitocôndria entra nisso? Então, lá, inflammaging, né? Inflammaging, age de envelhecimento, não tem como traduzir isso, né? Porque envelhecimento não tem como, mas no inglês fica bem bonitinho, né? Então, inflammaging, essa inflamação do envelhecimento, aumenta depressão, doença crônica renal, câncer, diabetes, doença cardiovascular, demência, osteoporose, sarcopenia, anemia e muitas outras doenças. A inflamação é um fator de risco para várias doenças crônicas. E esse envelhecimento inflamatório desempenha um papel na iniciação e na progressão das doenças relacionadas à idade, como diabetes, Alzheimer, cardiovascular, fragilidade, sarcopenia e o câncer. Quais são as teorias que a gente tem hoje mais frequentes para o envelhecimento inflamatório? Stress redox. Aí, se você prestou atenção até agora, a gente já entende como que a mitocôndria entra nisso, né? Disfunção mitocondrial. Glicação de proteínas, né? Desnaturação, acaba que a formação de complexos de glicação. Desregulação do sistema imune, o inflamassoma ali ativando o sistema imune inato. Alterações hormonais. A gente já viu, inclusive, sobre o estrogênio, que ativa a mitocôndria, que ativa a biogênese mitocondrial e que a mitocôndria está diretamente relacionada ao envelhecimento, e a gente vai ver como funciona. Então, modificações epigenéticas, então, o próprio estresse oxidativo causando alteração e mutação no DNA, disfunção e desgaste dos telômeros, que também acontece por disfunção mitocondrial. Então, qual é o papel da mitocôndria no envelhecimento? Evidências crescentes, no entanto,
apontam para o papel das alterações na função mitocondrial como um potencial regulador no processo do envelhecimento. Discutimos, né, nesse artigo aqui, né, o papel das mitocôndrias na regulação do sistema imune inato. A gente vai ver. Então, olha só, cara, mitocôndria, como ela tem a ver com o sistema imune, com o envelhecimento, como é que está tudo muito interligado mesmo, né? E os mecanismos que ligam o controle de qualidade mitocondrial à patologia dependente da idade. E essa sinalização mitocôndrio-núcleo regula a taxa de envelhecimento. E a gente vai entrar nisso, nessa comunicação que eu já dei uma palhinha antes, nesse crosstalk da mitocôndria com o núcleo, que precisa estar ali bem alinhadinho. Então, o que acontece, né? A mitocôndria, ela tem esse papel importante fenótipo na inflamação. Por quê? Porque o nosso sistema imune ele é capaz de detectar e responder ao perigo, ao dano, ao estresse, responder ao dano tecidual. Ele visualiza a liberação de moléculas que podem ser perigosas de forma análoga a patógenos. Então, o que acontece? O tecido percebe, caramba, tem uma molécula que é de dentro da célula e está fora da célula. Por que está fora da célula? Porque provavelmente essa célula estourou, sofreu apoptose, sofreu dano tecidual, e isso está aqui do lado de fora. Isso não era para estar aqui. Está acontecendo estresse, né? Em quantidade muito grande, isso denota um estresse. E é isso que acontece quando você tem disfunção mitocondrial. Essa teoria do perigo, né, aumenta em certas moléculas, argumenta que certas moléculas, quando são liberadas para o meio extracelular, principalmente liberadas de células senescentes, moribundas, podem construir sinais que desencadeiam a resposta imune, muitas vezes denominadas padrões moleculares associados ao dano, que são os DUMPs, né, que a gente já tinha falado lá. Então, o que são os DUMPs? São padrões moleculares associados ao dano. Padrões que a célula reconhece que aquilo está associado a um dano tecidual, ou seja, perigo, lesão, estou correndo perigo. A mitocôndria, ela produz um monte de coisa ali. Se você tem uma disfunção mitocondrial e começa a liberar isso para o meio extracelular, ela é essa miscelânea de DUMPs, né, de padrões moleculares associados ao dano. Né? Então, a gente tem os DUMPs e os PUMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno. No caso, a mitocôndria funcionaria como um DUMP. Ou seja, o que acontece? A mitocôndria consegue perceber quando existe DNA mitocondrial em quantidade muito exacerbada fora da célula. E aí, ela acaba, por duas vias, aumentando aquilo que eu tinha falado para vocês, da caspase 1. Não precisa decorar esses nomes necessariamente. O importante é que vocês entendam o conceito, sabe? Os nomes, com a repetição, você acaba pegando, né? Até porque eu vou falar tanto aqui que vocês vão acabar pegando mesmo. Então, o importante é vocês entenderem que a sinalização intracelular para essa mitocôndria, de que existe DNA mitocondrial solto, significa que houve lesão da mitocôndria. Então, ela começa a fazer um inflamassoma, principalmente o NLRP3, que está muito relacionado à resposta mitocondrial, que aumenta a caspase 2, que aumenta a produção de interleucinas inflamatórias. Né? Então, a gente tem também, por uma outra via, o aumento de INF-beta, INF-alfa, tudo resposta inflamatória. Tanto essa sinalização interna, quanto a sinalização extracelular também. Se no extracelular você tem muito DUMP, muitos padrões moleculares associados ao dano, muita coisa que chama a atenção da célula para esse perigo, você vai ter um reconhecimento pelos Toll-like receptors, pelos receptores Toll-like, que vão identificar e vão fazer um endossoma, vão aumentar a NF-kappa-beta, que vão aumentar TNF-alfa, IL-6, interleucina 6, interleucina 8, levando à inflamação subclínica. Ou seja, o corpo ele reconhece essas respostas de dano. E a mitocôndria é um importante sinalizador intracelular desse reconhecimento aqui, gerando um inflamassoma. Gerou o inflamassoma, aí uma coisa alimenta a outra. Né? A gente começa a ter uma retroalimentação. E o que mais que acontece? As espécies reativas de oxigênio aumentam mais ainda
o inflamassoma, né? Porque aqui você tem a ativação do sistema imune pelas espécies reativas de oxigênio. Então, você estimula mais ainda, porque essa mitocôndria que foi lesada ainda tem mais produção de espécies reativas de oxigênio. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. E aí, o que acontece? Se está tendo dano, o nível de mitofagia, olha que interessante isso, o nível de mitofagia, ou seja, a fagia da mitocôndria, né? Diminui acentuadamente durante o envelhecimento normal. E aí você pensaria assim, ué, a mitofagia diminui? Isso não seria bom? Diminuir a mitofagia significa que as mitocôndrias estão ficando mais tempo vivas, elas não estão sofrendo degradação? Deveria ser bom. Como assim a mitofagia diminuir é ruim? Por causa do seguinte, a mitofagia ela é extremamente necessária para controlar a qualidade das mitocôndrias. Porque se a gente já viu lá, quando a gente falou de heteroplasmia, que quando você tem muitas mitocôndrias disfuncionais, muitas mitocôndrias com dano, quanto mais heteroplasmia, quanto mais mitocôndrias danificadas a gente tem numa célula, mais disfuncional fica esse tecido. Então, fazer a mitofagia, tirar essa mitocôndria disfuncional, é importante para o controle de qualidade mitocondrial. Entendeu? Então, por isso que a mitofagia, sim, ela é positiva para o envelhecimento, porque ela significa que essa sinalização está ok, está selecionando as mitocôndrias que não estão funcionando bem. Então, aqui, a gente tem um estresse, uma mitocôndria saudável, a gente tem um estresse. Essa mitocôndria sofreu um dano, ela vai sofrer mitofagia e vai remover o dano mitocondrial. Mas se eu tenho uma mitocôndria saudável e eu tenho um envelhecimento ou algum tipo de dano que bloqueia a mitofagia, o que acontece? Eu acumulo mitocôndrias danificadas. Muitas mitocôndrias danificadas, o que acontece? Eu aumento espécies reativas de oxigênio, eu diminuo a bioenergética dessa célula e eu aumento as patologias relacionadas à idade. Por isso que o controle da mitofagia é positivo, tudo tem que estar muito regulado, né? Esse declínio está por trás do conhecido acúmulo de mitocôndrias danificadas e fornece um mecanismo para os déficits funcionais observados. Por exemplo, 50% de redução da respiração muscular em idosos. Então, quando eles vão pegar a biópsia de músculo de idosos, eles observam que existe uma queda de 50% na respiração celular. Por quê? Porque está danificando, está fazendo mitofagia, está danificando, está fazendo mitofagia, está danificando, está fazendo mitofagia. O que é positivo para evitar uma doença mais grave, mas, ao mesmo tempo, diminui o pool de mitocôndrias. Então, a gente pode pensar já em estimular essa biogênese. Beleza, fez mitofagia, mas eu posso estimular as que estão saudáveis a fazer biogênese, né? Então, já é uma coisa para a gente pensar. Então, a diminuição da respiração muscular em idosos vai aumentar o estresse oxidativo, porque você precisa das mitocôndrias para antioxidar. Então, a diminuição desse volume aumenta o estresse oxidativo e aumenta o dano muscular e está relacionado com a sarcopenia. A gente tem uma perda de 1% de massa muscular por ano depois dos 40 e poucos anos, 45. Então, a gente vai tendendo a perder massa muscular pelo próprio envelhecimento. E quando você vai estudar, a gente vai ter uma aula de músculo, né? Mas quando a gente vai estudar a parte muscular, a gente vê exatamente isso, que o dano mitocondrial, por que no envelhecimento a gente vai perdendo massa? Ah, tá difícil de manter meu musculinho aqui, tô malhando, não cresce músculo. As mitocôndrias estão diretamente relacionadas à preservação da massa muscular. Porque sem mitocôndria não tem respiração celular, não tem dano, mitofagia, e aí já era, né? Olha como é que as coisas estão interligadas, né? A interrupção da autofagia produz um aumento acentuado de espécies reativas de oxigênio, e os déficits funcionais são observados nesses tecidos. E os déficits funcionais podem ser significativamente mitigados por terapias antioxidantes. E aí por que está tão na moda e por que a gente fala tanto das terapias antioxidantes? Para poder mitigar, né, diminuir os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio. E aí aqui só para trazer para vocês, aqui, porque está vendo aqui, ó, está falando daqui da esperimidina e da urolitina A. Essas duas substâncias bloqueiam a queda da mitofagia.
Ou seja, essas duas substâncias melhoram a mitofagia. E o que elas são, né? A esperimicina é uma poliamida encontrada em queijos envelhecidos, cogumelos, produtos à base de soja, legumes, milho, grãos integrais. Aí a gente já começa a pensar na parte alimentar, como a alimentação influencia no envelhecimento, né? Na mitocôndria, especificamente. A urolitina A é um metabólito alimentar natural derivado da microbiota intestinal, olha aí, ó. Microbiota, mitocôndria e envelhecimento. Olha como é que está tudo conectado. Microbiota é outro mundo maravilhoso, né? Então, na microbioma intestinal, que demonstrou estimular a mitofagia e melhorar a função muscular em animais mais velhos e induziu a expressão do gene mitocondrial em humanos mais velhos. Então, é uma forma aí natural da gente ajudar a melhorar a nossa mitofagia. O declínio da mitofagia pode alimentar o círculo vicioso de dano tecidual relacionado à idade, induzido pelo estresse oxidativo. Diferentes tecidos, né? Então, tecido muscular, o tecido cerebral, cardíaco, né? Cada tecido tem o seu mecanismo de remoção de mitocôndrias e tem um grau de tolerância também. Então, cada tecido tolera mais ou menos mitocôndrias mutadas e tem um mecanismo próprio. Alguns tecidos não podem, demandam muita energia. Esses tecidos eles precisam de muitas mitocôndrias boas, então o controle é mais fino. O aumento da mitofagia é necessário para o aumento da longevidade. Em mamíferos, estratégias que estendam a sobrevivência, como a restrição calórica, parecem preservar a morfologia mitocondrial. A gente vai ver um pouco mais sobre restrição calórica, mas a restrição calórica é aquele estresse temporário que leva à hormese, que leva à resposta adaptativa. Então, a gente vai entender por que comer poucas calorias, por que quando a gente envelhece, tem até uma frase que fala, o segredo de envelhecer bem é rir o dobro, andar o triplo e comer a metade. Por isso, a gente vai envelhecendo, se a gente quiser manter a nossa mitofagia, manter tudo direitinho, realmente tem que comer menos. Diminuir a quantidade de calorias mesmo com o envelhecimento. E a gente vai ver exatamente o mecanismo pelo qual a restrição calórica ativa a mitocôndria, ativa tanto a biogênese, como melhora essa parte da mitofagia também. Comer muito, gente, não é bom em momento nenhum. Só na hora, né, que a gente come. Às vezes nem isso. Envelhecimento. Então, a gente tem uma variedade de mecanismos para o controle de qualidade, para lidar com o estresse das mitocôndrias, que variam de acordo com o estresse percebido. Então, aqui, baixo estresse, alto estresse. Quando a gente tem um estresse, aqui, um estresse baixo, tá? Embaixo, estresse basal. O que a gente tem? Essa mitocôndria foi danificada, essa mitocôndria vai mandar um sinal para o núcleo, aí a conversinha da mitocôndria com o núcleo, que é Unfold Protein Response, que é essa resposta mitocondrial à proteína desdobrada. Vou explicar mais sobre isso. Então, ela vai falar para o núcleo, olha só, tem um estressezinho aqui. Vamos resolver isso? Então, ela aumenta a qualidade da proteína, aumenta antioxidante, aumenta a fosforilação oxidativa e repara essa mitocôndria. E consegue fazer reparo mitocondrial, reparo da célula e leva à sobrevivência dessa mitocôndria. Isso porque o estresse não é muito alto. Comecei a aumentar um pouquinho o estresse, nível 2. O que eu posso fazer? Essa mitocôndria já está muito danificada. Aí, o que eu faço? Eu faço uma vesícula derivada da mitocôndria, que é uma vesículazinha aqui, que eu pego esse pedaço da mitocôndria que está com dano, que está com erro, que não está funcionando legal, e eu removo só esse pedacinho. Então, eu reparo a mitocôndria por remoção dessa vesícula, que remove o fragmento danificado da mitocôndria. Aí eu tenho mais estresse ainda mitocondrial. Aumentei, nível 3 aqui. Aí a gente entra na mitofagia. Cara, não tem jeito. Se eu for remover por uma vesícula, a mitocôndria está toda destruída. Então, preciso remover a vesícula inteira, a mitocôndria inteira. Então, preciso fazer mitofagia. Ó, aqui a gente tem duas danificadas e uma só boa. Então, começa a precisar realmente tirar essas mitocôndrias daí. Então, a mitofagia remove esse estresse mitocondrial. E, quando não tem mais jeito, quando tem muito mais mitocôndria doente do que mitocôndria saudável, quando passa ali 50%, 60% da célula com disfunção mitocondrial ou com heteroplasmia, né? Muitas mitocôndrias
que não são a nossa mitocôndria selvagem, a nossa que veio com a gente, você então tem que sofrer apoptose. Aí essa conversa da mitocôndria para o núcleo caramba, tá muito ruim, muito feia a coisa, vamos matar essa célula, porque essa célula é um perigo.